O que está escondido em sua casa? Em muitos lares cristãos existem objetos que, à primeira vista, parecem inofensivos, mas espiritualmente funcionam como verdadeiras brechas para a atuação do mal. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre a santidade do lar e a necessidade de vigilância espiritual. No entanto, por ignorância, falta de ensino ou influência cultural, muitos cristãos permitem que objetos com cargas espirituais negativas permaneçam em suas casas. Esses itens podem ser presentes, heranças, lembranças de viagens ou compras feitas sem discernimento. Em Deuteronômio 7:26 está escrito: "O que poucos sabem é que certos objetos carregam consagrações, maldições ou vínculos com práticas ocultas que contradizem totalmente a fé cristã." Quando permitimos que símbolos, imagens ou itens de rituais que pertencem ao reino das trevas estejam em nossa casa, estamos convidando o inimigo a habitar onde apenas o Espírito Santo deveria reinar. E por meio desses objetos o inimigo encontra legalidade para perturbar, oprimir e gerar conflitos espirituais. A Bíblia e os objetos consagrados ao mau Deus é claro em sua palavra sobre a proibição de manter objetos abomináveis dentro de casa. Veja algumas formas comuns pelas quais esses itens entram em lares cristãos. Não porás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é maldita. Esse versículo revela que a presença de certos itens não apenas ofende a santidade do lar, mas atrai maldição. Deus não compartilha o espaço com o inimigo. Como os objetos demoníacos entram em nossas casas, geralmente, eles chegam disfarçados. São objetos considerados exóticos, artísticos, religiosos ou culturais, mas escondem origens espiritualmente perigosas. Decorações com simbolismo ocultista, máscaras africanas, imagens de divindades pagãs, esculturas do Buda, joias e roupas com símbolos esotéricos, cruzes invertidas, caveiras, signos zodiacais, runas, símbolos de rebelde espiritual, livros, cartas e jogos ocultistas, tarô, ouija, livros de feitiçaria, manuais de magia, jogos de RPG com rituais. Acã desobedeceu, escondeu itens amaldiçoados em sua tenda, e isso trouxe derrota ao exército de Israel e tragédia à sua casa. Filmes e objetos relacionados à bruxaria ou ao terror, pôsteres, camisetas, DVDs, bonecos, objetos de culto. Eles entenderam que não bastava mudar de crença, era necessário quebrar os vínculos espirituais com o passado. Itens herdados ou de origem desconhecida, peças que vieram de pessoas envolvidas com ocultismo, maçonaria, espiritismo ou religiões pagãs, objetos consagrados em outras crenças, imagens de santos, escapulários, incensos de rituais, amuletos, figas, óleo grego. Ao realizarem uma limpeza espiritual, retirando objetos suspeitos, viram a paz voltar para o lar. Muitas dessas peças estavam ligadas a rituais, religiões contrárias ao evangelho ou carregavam símbolos demoníacos. Para saber se algo em sua casa é espiritualmente perigoso, considere os seguintes pontos. Muitas vezes, esses itens são mantidos em casa por apego sentimental, valor financeiro ou estética, mas ignorando completamente seu peso espiritual. Exemplos bíblicos e históricos na Bíblia, vemos casos sérios onde objetos contaminados espiritualmente trouxeram destruição. Porém, o inimigo tem usado a cultura como estratégia. Ele se esconde atrás da estética, da moda e da arte para infiltrar suas ideias nos lares e nos corações. O pecado de Acã, após a queda de Jericó, Deus havia ordenado que nenhum objeto daquela cidade fosse tomado. Se foi comprado em locais de práticas religiosas estranhas, herdado de pessoas envolvidas com ocultismo ou presente de alguém com vínculos espirituais duvidosos, fique atento. Quando consumidos regularmente, contaminam o ambiente espiritual do lar, abrindo portas para opressões, distúrbios emocionais e frieza espiritual. Tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Peça que o Espírito Santo revele tudo o que precisa ser retirado. Conversões em Éfeso. Quando muitos se converteram a Cristo, queimaram publicamente seus livros de magia. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram diante de todos. Assim como os cristãos de Éfeso queimaram seus livros de feitiçaria, devemos cortar totalmente os vínculos com o mal. Relatos contemporâneos. Há testemunhos de famílias que viviam com insônia, pesadelos, brigas constantes ou doenças sem explicação. Como discernir o que deve ser removido? Não se trata de viver com medo ou paranoia, mas com discernimento e zelo pela presença de Deus. Qual é a origem do objeto? Tudo dentro dela
deve glorificar ao Senhor. Isso não significa viver em religiosidade extrema, mas com sensibilidade espiritual. Mas quando há objetos consagrados ao mal, eles geram o oposto: confusão, medo, enfermidades, vícios e divisão. Remova tudo que o Espírito Santo revelar como contaminação. Ele é fiel para honrar essa atitude com bênçãos, libertação e renovo. Qual o significado espiritual dele? Pesquise. Muitos símbolos têm significados ocultos ou são utilizados em rituais satânicos, mesmo que estejam camuflados na moda ou arte. Como você se sente diante dele? Às vezes o próprio Espírito Santo gera um incômodo ou uma inquietação diante de algo que precisa ser removido. Ele glorifica a Deus. Se não exalta a Cristo, é neutro ou gera dúvida, talvez seja a hora de reavaliar se deve estar em sua casa. Cultura, moda e distração espiritual. Perdoa-me se por ignorância permiti a entrada de objetos que não te agradam. Revela-me tudo o que deve ser removido. Dá-me coragem para renunciar, destruir e consagrar meu lar a ti. Declaro que minha casa pertence a Jesus Cristo. Que toda influência maligna seja quebrada em teu nome. Amém. Muitos cristãos caem no engano de que certos objetos são apenas decorativos ou culturais. Símbolos como pentagramas, olhos de horas caveiras mexicanas, signos do zodíaco, entre outros, são frequentemente banalizados na moda, mas carregam profundos significados ocultistas. Filmes, séries e músicas com temas demoníacos, mesmo sendo digitais, carregam atmosferas espirituais. O que fazer com os objetos identificados se, ao examinar sua casa, você identificar objetos que não glorificam a Deus e podem estar ligados a forças espirituais do mal? Tome as seguintes atitudes. Ore, pedindo discernimento e proteção, antes de começar qualquer limpeza espiritual. Cubra-se com oração. Separe e destrua os objetos. Não basta doar ou jogar fora. O ideal é destruir, totalmente queimar, quebrar, rasgar, ungir e consagrar a casa. Após a limpeza, ore em cada cômodo da casa. Se possível, unja com óleo consagrado, declarando que aquele espaço pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mantenha uma rotina de santificação. Cultive a presença de Deus no lar com oração, leitura da palavra, louvor e vigilância sobre o que entra pela televisão, pela internet e pelas amizades. Transformando a casa em altar. A sua casa deve ser um santuário da presença de Deus, não um local onde o inimigo tem acesso. A presença de Deus traz paz, descanso, harmonia e propósito. Se você deseja ver transformação em sua família, comece limpando espiritualmente sua casa. Oração de libertação se você está disposto a fazer essa mudança espiritual em seu lar. Ore com sinceridade. Senhor Jesus, eu reconheço que minha casa deve ser um lugar santo, onde apenas a tua presença habita.